Hoje meu bate-papo vai ser com Fernanda de Carvalho Tavares. Ela está presidente da cooperativa Casa do Catador e ela vai contar para a gente quais são as vantagens e as desvantagens de estar numa cooperativa, quais são as dificuldades que a cooperativa enfrenta. Ela vai contar aqui, vai abrir seu coração, né, Fernanda? Vai contar E, para a gente aqui como é que funciona efetivamente. Primeiro me diz o seguinte, há quanto tempo você trabalha como catadora de resíduos? Resíduos eu trabalho sólidos, lá né, 12. especificamente. Olha, a idade da minha filha, 17 anos. Mas de Olha que legal, cooperativa mesmo, só 2 anos. Mas há 2 17 anos anos. eu estou na vida de reciclagem. Eu trabalhava na 25. A gente coletava de madrugada na 25. Então eu já tenho uma história Entendi. na reciclagem aí para trás. Isso. Então, quando você entrou para a cooperativa, ela já estava aí funcionando há algum tempo. Sim, eu entrei em 2020, em janeiro de 2020. Daí eu era só uma Uhum. cooperada mesmo, né? Daí a gente entrou, daí foi a pandemia. Daí foi aí que a gente desabilitou. Queria só contar coisas boas de uma cooperativa, mas eu não tenho muito o que falar, porque daí já entrou a pandemia, Ah, desabilitou, bacana. daí a É. gente perdeu o convênio. Aqui é para falar a verdade. É, Aqui é para a gente falar a verdade. Deixa eu explicar por quê, até porque para as pessoas que vão ouvindo, e às vezes as pessoas vão falar, poxa, vai fazendo um programa onde as pessoas falam das coisas ruins, né? Mas a gente, quando fala determinadas coisas do cooperativismo, é para que isso melhore. Se a gente ficar o tempo todo dizendo que ele é lindo, maravilhoso, a gente nunca vai evoluir, a gente não vai desenvolver. Então, abra seu coração, conte efetivamente a verdade, que essa é a nossa finalidade aqui. então eu entrei em 2020, dia 13 de janeiro de 2020. Daí a gente ficou até março, né? Quando chegou a pandemia de março, parou. Entrou em recessão todas as cooperativas, dia 20 de março. Só que nesse Uhum. meio tempo teve um chamamento. E a cooperativa não conseguiu entrar com o consórcio da prefeitura. Ela perdeu. A gente tinha até fevereiro, acho que foi em fevereiro que a gente perdeu. A gente tinha até fevereiro, certo? Perdemos por falta de pagamentos de alguns documentos, não conseguimos entrar. Daí veio a pandemia, daí Uhum. prejudicou mais ainda, a gente ficou trabalhando só com 6 pessoas, né? Era só a gestão mesmo, a diretoria que trabalhava. A gente trabalhou, daí ficou mais difícil, mas daí a prefeitura, paramos de receber material da prefeitura, começamos a andar pelas próprias pernas, como independente, Que né? material que você parou? Quando você fala paramos de receber material, que tipo de material? A Para explicar aí. prefeitura, a coleta seletiva, ela não faz a coleta seletiva nos bairros e ela leva para as cooperativas. Como a gente perdeu o Uhum. consórcio, né? A gente parou de receber esse material. Daí a gente começou a receber Entendi. doações de terceiro, começamos a comprar material para sobreviver e continuar pagando os documentos. Daí Certo. foi 2020, 2021, mas nisso a prefeitura falava, ó, daqui 3 meses tem o chamamento. Era Anlurb ainda. Daqui Uhum. 3 meses tem o chamamento. E a gente correndo, deixamos tudo em ordem. Daí passou desse decorrer, daí trocou a gestão, eu entrei como presidente, daí a gente gastou mais de 52 mil reais para deixar a documentação tudo em ordem. Daí trocou a gestão também da prefeitura. Era Anlurb, entrou a SP Regula. A SP Regula colocou a Sebrae para trabalhar com a gente, no máximo, né? Para você ver, ajudar a gente a arrumar a documentação, deixar tudo em ordem. Aí a gente arrumou tudo, tá tudo perfeito, e eu batendo de tecla, eu quero chamamento, porque o que acontece? Eu tendo chamamento, eu tenho consórcio com a prefeitura, eu tenho benefícios da prefeitura, entra o material, eles fazem a coleta de resíduo, consigo contratar mais cooperados, porque hoje a gente só tem 12, porque não tem como manter mais que isso, né? Porque é uma Uhum. documentação e mais cooperados e mais os gastos, não tem como. Só que daí, em agosto, no comecinho de agosto, a gente recebeu uma notícia que a Casa do Catador praticamente ia entrar em extinção. A SP Regula me chamou para uma reunião lá e quando eu cheguei lá, ela falou assim que a cooperativa Casa do Catador ia ter que sair do espaço, porque ela estava no espaço público e sem o consórcio com a prefeitura. E iam colocar a União de Itaquera, que também está passando pela mesma necessidade que a gente, está sendo lesada pela prefeitura da mesma maneira. Por quê? A União Uhum. de Itaquera foi despejada. Quem pagava o aluguel da União de Itaquera era a prefeitura, SP Regula. E eu não sei o que houve, eu não entendo direito o que houve. Eu sei que deu um problema com o dono do imóvel. Resumindo, perderam o Certo. contato do dono do imóvel e eles foram despejados. Então a prefeitura tinha que colocar a União de Itaquera com seus 52 cooperados em algum espaço.
Daí eles foram colocar na onde? Na onde estava a Casa do Catador, pelo fato de que o Casa do Catador não estava conveniada com a prefeitura. Eu falei, não, isso não é justo. Porque eu estou com a documentação correta, eu estou esperando há 2 anos o chamamento e vocês não fazem. Daí começou muita briga, daí teve várias reuniões. Daí chegou uma hora que eles meio que colocam uma contra a outra. Daí a União de Itaquera falou assim, não, tudo bem, a gente entra, só que só vai entrar a União de Itaquera. Daí eu pedi um espaço, eu falei, não, a gente vai dividir o espaço, né? É grande lá, falei, metade fica para a Casa do Catador, metade para a União de Itaquera. Daí a SP Regula falou que não, que os 12 cooperados da Casa do Catador teria que virar União de Itaquera. Resumindo, eles estavam colocando a cooperativa Casa do Catador, que tem 16 anos de história, na gaveta. E como que iria pagar o documento? Como que iria manter essa documentação da Casa do Catador? Ia acabar. Eu falei que não, que eu, Fernanda, continuaria como Casa do Catador. Se os cooperados quisessem, porque é a opção deles, né? A gente não pode obrigar ninguém. Se eles quisessem virar União, poderiam, mas conversei com os 12, daí todo mundo vestiu a camisa da Casa do Catador, ninguém vai virar União. Daí começou o debate, a briga, e era a reunião, daí a gente se juntou com o Suplicy, mandei uma carta para o Suplicy, mandei um ofício para o Suplicy. Daí o Suplicy, um fofo, abraçou a causa, daí fez várias reuniões de apaziguação, né? Daí a última reunião na Câmara do seu Suplicy, com a União de Itaquera, com a SP Regula, irredutível a SP Regula. Daí foi acordado que eu tinha que sair dia 12 agora, de setembro do meu espaço. Eles me deram 15 dias. E a União ia entrar. Daí eu peguei e falei assim, como que a União entra e eu saio? Eu vou para onde? Eu tenho maquinário, eu tenho 12 cooperados que não vai virar União de Itaquera. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. A União entra e vocês viram União, senão eu não posso fazer nada. Foi isso que eles me falaram. Falei, então tá bom. Saí da Câmara já acionando o movimento dos catadores, né? A sair de lá, acionando tudo que você possa imaginar. A Casa Civil, tudo. A gente já marcou várias reuniões com a Casa Civil, ela desmarcou, mas segunda-feira, se Deus quiser, a gente tem uma, para resolver essa situação. Porque eles não entraram, tá? Eles não entraram, a gente está lá trabalhando essa semana tranquilo, mas porém, naquela pressão. Será que vão vir? Será que não vão vir? Eles também não responderam a gente o que vai acontecer. E eu fico pensando também na União, né? Coitada da União. Imagina o que ela também está passando com os seus cooperados, né? Se a gente trabalha na sua imagine ela. Não sei se arrumar espaço para elas, porque ninguém comenta. Eu acredito que ela já deve estar em algum lugar, porque não é possível. Que eles iam deixar 52 famílias desalojadas, sem trabalhar, né? E hoje é isso, a nossa realidade é essa hoje. É difícil, tá? Queria só chegar e falar, nossa, a cooperativa é uma bênção, mas infelizmente a nova gestão da SP Regula, assim, esse trâmite, eles estão perdidos, eles não estão ajudando, só estão piorando, sabe? E a gente precisa de força. Eu ia te perguntar o seguinte, eu vi que vocês já tiveram esse documento em 2018, né? Que vocês tinham um documento funcionando normalmente, e aí, em tese, ele funcionaria o quê? Até 2 anos? Não, renova exatamente em 2020? Não, renova de ano em ano. Sim. Essa dívida que você está falando, que você regularizou, é uma dívida de quê? São tributos que vocês tiveram alguma coisa em atraso, né? Impostos em atraso. Impostos em atraso. E aí vocês agora já estão... Pois na verdade é muito interessante a gente falar sobre isso, Fernanda, porque eu tive aqui até numa conversa com o Geraldo Trindade, que escreveu um livro sobre cooperativismo, o livro Chaco Nós. Quem não viu vai ver aí depois, dá uma olhada aí, que é bem bacana a nossa conversa. E um dos assuntos que a gente tratou foi exatamente sobre o princípio da adesão livre e voluntária, né? Como se você tivesse o princípio das portas abertas, que qualquer um pode entrar na cooperativa. De fato, a gente diz, olha, ok, a gente pode até considerar o princípio das portas abertas, da livre adesão. O livre adesão seria no sentido de entra quem quer, sai quem quer, no sentido de ninguém ser obrigado a entrar ou a permanecer, a não ser que queira, né? A não ser por vontade própria. Mas essa ideia que a gente chama, no direito a gente chama de affectus societatis, na verdade é esse vínculo que se estabelece, que é um vínculo praticamente até afetivo, né? Afetivo porque tem uma relação de afeto com a coisa, com a cooperativa, no caso do que a gente está falando, e com as pessoas que se estabelecem. Essa ideia de você substituir a cooperativa, olha, como se você estivesse pegando um saco de batata e acrescentando numa outra, né, num outro espaço, isso é muito cruel,
Porque como você falou, ok, você está ali há 2 anos, mas tem pessoas que provavelmente já estão há mais tempo, tem uma história, você entrou porque você se identificou com aquele grupo, né? Tem uma identidade que se estabelece com esse grupo, então a gente não pode simplesmente acreditar que a pessoa forçosamente, e aí vamos sair de novo da ideia da adesão livre e voluntária, né? Porque se você é forçado, seja lá qual for o motivo, a sair da sua cooperativa e fazer uma fusão com outra, ou alargar a cooperativa e ingressar na outra, né? Se você é obrigado a fazer isso, acaba a ideia dessa livre associação. Sim. Então, você já também tem uma outra circunstância, ainda que essa obrigatoriedade seja por ausência de condições de permanecer ali naquele trabalho onde você já está. Então, é muito importante a gente chamar a atenção para isso, que isso é alguma coisa que fere a Constituição Federal, não fere a lei, uma lei ordinária, a gente fere a Constituição, que fala lá que você tem direito a social a permanecer associado com livre vontade, jamais obrigatoriamente, né? E aí você estava contando, bom, me conta, não sei nem se você conseguiu, dentro dessa, como você já entrou e imediatamente entrou a pandemia, se você particularmente conseguiu perceber a sua diferença em antes da cooperativa e depois, o seu trabalho como fazendo a coleta de resíduos autonomamente, individualmente, sem estar vinculado a nenhum tipo de instituição, pelo que eu entendi é isso, e como é essa possibilidade quando você está organizado na cooperativa. Você chegou a perceber, você, na sua experiência, ou pelo verificar aí dos outros, qual é a diferença de estar ou não estar organizado em cooperativa? Conta pra gente. Nessa parte a luta é maior, né? Porque quando a prefeitura cede o material para você, é mais prático, né? Chega, vem de graça, você tria e tal, é uma coisa. Então a gente se torna mais forte até. Porque é o dia inteiro. Você tem que coletar, você tem que ir atrás de projetos, ir atrás de parceiros, entendeu? E eu tornei, eu acho que mais forte. A gente se torna mais forte e mais unidos. Porque a gente depende mais um do outro, sabe? Olha, não pode desperdiçar, a gente comprou. Será que o parceiro vem hoje? Vamos ligar para outro, vamos fazer uma parceria. E até os próprios cooperados ficam, nossa, olha esse material aqui. Não, olha, está desperdiçando material, não sei o quê. Você não sabe o que é para pôr em cima do caminhão. Então, a gente se torna mais guerreiros e dá mais valor. Eu acho que a gente começa a dar mais valor para o cooperativismo, sabe? Porque nem tudo é fácil, né? Porque é bem fácil, estava vindo fácil. A gente precisa, mas tem hora que a gente tem que acordar também, dar um estralo, sabe? Mas o que apega a gente hoje, assim, é a falta de respeito pelos cooperados, pelas cooperativas, né? Eu falo por mim, eu estou passando isso hoje. Imagine outras pessoas. Tem várias cooperativas sem chamamento, várias cooperativas sem espaço, querendo um espaço. E a gente vê tanto espaço jogado aí, a prefeitura não tem nem conta do que ela tem e não consegue ajudar as pessoas, né? E eles... Sim, na chamada que eu fiz aí da nossa conversa, exatamente o que eu coloquei foi que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e fica atrás apenas dos Estados Unidos, da Índia e da China. E, na verdade, ele não consegue trabalhar na reciclagem desses resíduos sólidos, porque exatamente não tem esse suporte que eles poderiam dar às cooperativas para que facilitasse esse trabalho. Nós temos, na verdade, eu estava verificando, 22% apenas dos municípios brasileiros que fazem coleta seletiva, né? A maior parte dos municípios não faz. E que isso só atende uma média de 17% dos brasileiros. Então, é um número muito baixo para os objetivos em termos de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, para que vocês, ao invés de terem proteção, ainda fiquem cada vez mais fragilizados num momento tão importante como esse, que é um momento realmente de gerar renda, de minimizar o impacto ambiental que o lixo, né, do resíduo sólido gera, né? Isso é muito, muito grave. E a gente precisa cada vez mais, porque nos últimos anos a gente está vendo triplicar o número de resíduos no país e não está acompanhando na mesma progressão a quantidade de pessoas que possa fazer a coleta, né? Então, essa sua fala é muito importante para chamar a atenção, né, da possibilidade de vocês exercerem esse trabalho com dignidade e que é um trabalho que atende toda a população, né? Ele beneficia toda a população. A gente tem muito menos lixo.
que quer entrar, mas não tem oportunidade. Bate na porta, a gente vai ver, vai ver. E agora, quando a gente está nessa luta de um mês, correndo atrás, para não perder, a gente começa a ver, né? Meu, tem espaço ali, tem espaço lá, tem tanta coisa. A gente começa a entrar nas subprefeituras, a gente começa a conhecer um pouco mais dos nossos direitos, né? Então, se todo mundo for para cima e se ajuntar, eu acredito que a gente consiga dar uma melhorada, a gente consegue dar uma humanizada nisso, porque falar é tudo bonito, né? Eles falam, é tão bonito, mas quem vive a cooperativa ali não, é meio complicado. Então a gente tem que... Sim, vocês estão num segmento difícil, que é um segmento que você lida diretamente com algum órgão do Estado, então realmente fica muito complicado. A gente fica vulnerável, né? Exatamente, quer dizer, a ideia seria que vocês tivessem a possibilidade de repente, ter um espaço próprio e essa questão da coleta fosse realizada por vocês, o que é caro, né? O que não é fácil, porque vocês teriam que ter carros, equipamentos, né? Caminhão, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que vai encarecendo cada vez mais, e que a ideia, como isso é eu considero um serviço de utilidade pública, né? A coleta de lixo é um serviço público, mas enquanto exercido por particulares acaba sendo de utilidade pública, porque é um serviço complementar, vamos chamar assim, o que não deveria ser exatamente complementar, mas enfim, é complementar, e na condição de um serviço de utilidade pública, vocês têm que ter, obviamente, o apoio do Estado, de alguma maneira, né? No caso aí vai ser do município. Então, seria fundamental. Eu verifiquei que existem alguns projetos de lei com finalidade de aumentar a coleta, né? Seletiva, todos os espaços que tiverem coleta também a parte da coleta seletiva, mas isso ainda está em fase de projeto, ainda não é uma lei específica, obrigando que todos tenham, né? Infelizmente, ainda não temos isso. Conta pra gente, Fernanda, mas e essa ideia de estar organizado na cooperativa quando tudo está funcionando, né? Se vocês estivessem aí recebendo, dentro desse acordo, desse contrato que se estabelece, desse chamamento, quais são os benefícios que vocês conseguem ter? Óbvio que eu já sei, recebe os valores e tal, mas qual é a renda? A renda de vocês aumenta? Vocês têm vínculos no INSS, se tiver algum problema de auxílio-doença, alguma coisa assim, vocês conseguem ter? Vocês têm aposentadoria? Quais são as vantagens? Vocês conseguem isso tudo? Consegue. As vantagens a gente... É muito engraçado, porque quando a gente tem um vínculo com a prefeitura, parece que as portas se abrem mais. As parcerias mais fortes, a gente consegue mais, sabe? Aí o salário, ou valores que eles recebem aumenta. A gente tem mais credibilidade na praça em alguns aspectos, sabe? Porque quando muitas coisas a gente perde, tipo assim, você é associado, tem a coisa da prefeitura, esqueci o nome. Daí se a gente fala, não, a gente está desabilitado, então, manda os documentos que depois a gente vê, daí, sabe, vai brecando, daí aquela parceria você não conseguiu, aí você conseguiu uma outra. Então você tem duplamente prejuízo, né? Você tem o prejuízo da ausência do chamamento, né? Além da ausência do chamamento, você tem essa questão de outras empresas não firmarem nenhum tipo de contrato ou acordo com vocês, justamente porque vocês não estão na prefeitura, né? Exatamente. Que é mais grave. Casa para a prefeitura, né? Tudo que é grande, por causa de impostos, essas coisas, notas fiscais, que agora a logística reversa, tudo. Então, muitas coisas breca a gente ali. Outras abrem a porta, tranquilo, a gente caminha tranquilamente, mas algumas coisas se brecam. Então, o nosso sonho é quando voltar, mudar tudo, né? Entendi. E como é que é? Qual é o trabalho? Como é o serviço que vocês exercem aí? Conta pra gente aí que vocês têm aí toda uma parte de seleção, né? Vocês fazem toda a parte de separação, classificação. Explica aí um pouco como é que funciona o trabalho de vocês. Tá, a gente coleta o material, a gente pega o pão de açúcar, até chegou hoje, os moleques vão, saem, coletam o material, vem em bags. A gente coloca os bags na esteira, daí a turma da esteira tria, separa o papelão, papel branco, a PET, plásticos PAD, PP, a gente separa tudo, faz a triagem. Esse material vai para a prensa, depois de prensado, a gente faz a venda. Então, geralmente, como a gente está fechado pequeno, a gente faz a venda toda sexta-feira. Então, eles recebem, a gente fecha um montante toda sexta-feira, cada um pega a sua parte. E é assim, a gente separa tudo. Tudo que dá para separar, tudo que você possa imaginar que tem venda, que a gente separa cápsulas de café, vidro, pitilho, tudo que você possa imaginar, a gente separa, isopor, tudo que vem a gente é separadinho, o rejeito ao mínimo possível, pra gente aproveitar ao máximo, e é assim que a gente faz, sabe? Vai ter a galera que vai varrer o chão, vai ter a galera que vai
fazer o café da manhã. Então, é uma equipe, é uma família. Aí é todo mundo se ajuda, todo mundo faz tudo. O motorista, a prensa, todo mundo sabe fazer tudo ali, porque se um não tá, o outro sabe, todo mundo se vira ali. Bacana. E eu estava fazendo uma pesquisa um pouco aqui sobre a cooperativa de vocês. Eu vi que, além disso, vocês têm uma sala de leitura. Sim, uma biblioteca maravilhosa. Conta dessa história me conta isso aí, que isso é bem bacana, eu achei bem bonito. Conta essa história aí para quem tá assistindo a gente. Então, quando eu cheguei, nossa, a biblioteca é o máximo. Todos os livros que você imaginar tem dela. É uma salinha de leitura, uma televisão antiga. Nossa, menina, aquela televisão é relíquia. Uma televisão, tem os tava com uns puffs pra gente assistir na hora do almoço, sabe? Um descansinho na hora do almoço. Tem as mesinhas pra gente fazer leitura. Que é o meu projeto no futuro? A gente montar uma associação junto com a cooperativa para deixar aquele espaço só para fazer. Meu sonho ali colocar psicólogo, levar pessoas assim uma vez por semana para atender, sabe? A turma de fora, os cooperados, todo mundo. Então, aquela biblioteca, para mim, vai ser o máximo. Vai ser um lugar de muita serventia. Interessante você falar sobre isso. Porque a tendência de quando você tem uma cooperativa, quando você trabalha numa cooperativa, é você buscar melhorias cada vez mais, né? O céu é o limite, na nossa mente, pelo menos, né? A gente estava falando ontem com uma outra cooperativa, e nessa outra cooperativa que a gente estava falando foi muito interessante, que são mulheres pescadoras lá em Arraial do Cabo, e elas estão falando da burocracia, que é o cooperativismo, né? Então, a gente tem uma possibilidade de desenvolver realmente o cooperativismo de uma forma mais ampla, né, possível. Você tem muitas possibilidades de você desenvolver esse cooperativismo, mas a gente encontra muitas barreiras, porque o cooperativismo ele não tem uma separação hoje do pequeno ou do grande. Então, se você é bem pequenininho ou se você é grandão, o custo é praticamente o mesmo. Né? Você tem um registro de ata é o mesmo para uma cooperativa grande ou para uma cooperativa pequena, né? Seja de crédito ou seja de vocês que estão com poucas pessoas participando, né? Então, a nossa luta precisa ser no sentido de chamar atenção para a União, para o poder público, para o legislativo, de que existem os pequenos. E nós que somos pesquisadores também do cooperativismo, precisamos oferecer algumas possibilidades, né, para que essa ideia mude, né? Acho que a gente tem que pensar de uma outra maneira. Porque existe um potencial tão grande nesse desenvolvimento, que está tão impregnado dessa burocracia, desse tratamento que é igual para todo mundo, que atrapalha, né? Sim. E aí eu vi também que já tiveram ali oficinas, né? Provavelmente você não chegou a pegar essa parte das oficinas, né? Por conta já da pandemia, né? Sim, é nosso sonho. E aí já ficou complicado. Sim, né? nosso sonho é montar, mas eu vi que separando uns vidros lá. Eu falei para as meninas, não, vamos montar os vidros, vamos chamar as crianças para trabalhar de estábulo, montar a oficina e incentivando a galera. A gente quer muito mexer com essa outra parte, né? Sair o estresse do serviço do dia a dia, montar umas oficinas de sábado, chamar a população de fora, mas para isso a gente tem que estar estruturado, porque do jeito que a gente está vulnerável agora, não adianta montar um projeto grande e chegar lá e claro. Mas já está tudo no papel. Quais são essas maiores necessidades que você vê que a cooperativa tem hoje? Obviamente, além da ideia do espaço, que é o que a gente tem aí como principal problema hoje, né? Mas se ela tivesse devidamente organizada já, com chamamento, funcionando normalmente, quais são as necessidades maiores que vocês têm, que às vezes algum parceiro, alguém que esteja assistindo, possa contribuir de alguma maneira? O que você sente que a cooperativa necessita? Hoje, assim, no nosso espaço hoje, que a gente está lá, que a gente já pegou ele de uma maneira bem... A gente precisava de fazer uma reforma no nosso espaço. A necessidade, assim, hoje, acho que o que precisaria seria uma reforma. A reforma na parte dos fiações, que roubaram todas as nossas fiações. A gente arrumou vários fios. Então, a gente teria que fazer uma nova estrutura nas lâmpadas do galpão. Essa parte, assim, sabe? Porque de restante, eu acho que, graças a Deus, a gente está bem estruturado. Mas agora, devido financeiramente,
A gente não tem condições de mexer, então tanto é que a gente está 5 horas, se tiver um dia de mais material, a gente não consegue, porque o pátio ainda está escuro. Tem uma luz, mas ela não suporta o pátio todo, sabe? Mas cozinha, banheiro, escritório, tudo tem. Mas como o pátio é bem grande e os fios pararam, então a gente precisava de uma reforma, assim, eu acho que seria isso. De imediato seria exatamente esse tipo de coisa. De outras coisas, graças a Deus, a documentação está em ordem, as outras coisas eu acho que a gente consegue ir levando, né? Isso é reconhecido, né? E aí, reconhecido. E aí você falou que não dá nem para aumentar o número de cooperados, porque para aumentar o número de cooperados agora, vocês não têm nem como suportar, né? Não tem. Porque agora também outras pessoas que queiram fornecer material para vocês, também seria interessante, né? Seria muito interessante conseguir fornecer. E onde é que vocês estão situados? A gente onde é que vocês estão? Onde é que funciona esse galpão? Itaquera, atrás do Itaquera, isso. Na estrada da Fazenda São Paulo, Itaquera. Tá no lugar. Ok, aí dá um telefone de contato para que as pessoas, de repente, possam encontrar vocês. Claro. Se alguém quiser fazer esse tipo de doação constante, né, ou eventual, não importa. Mas se fizer parceria, será melhor ainda. Pode falar o telefone? Vocês retiram? Sim, a gente retira. Claro, né? Nosso número é 93390-3869. DDD 11. Isso, DDD 11. Isso. Repete, então, por favor. DDD 11, 9. DDD 11, 93390-3869. Legal. Então, vocês retiram a coleta, né? Sim, a gente tem um caminhão próprio, dá para retirar. É tranquilo. Ah, que bacana. Vocês já têm um caminhão. Sim, a gente tem. Que já dá para fazer esse tipo de trabalho. E além dessa coleta e da venda dos resíduos, etc., que vocês fazem, vocês têm hoje vocês trabalham também fazendo alguma coisa, produzindo algum tipo de coisa com o material reciclável, alguma coisa assim, mas tem potencial para isso? Tem, dá pra gente trabalhar com outras formas. Dá para entrar no ramo da reciclagem, né? Fazer aquela parte da oficina e tal. Dá para fazer. Mas agora, como está muito escasso, o material, quando chega, já não é entendeu? Muito bom. Então, não dá para a gente aproveitar muita coisa do material que a gente está recebendo hoje. Mas a gente tem potencial. Entendi. Tem espaço para isso. É impressão minha. Você que está sempre em contato com outras pessoas e outras cooperativas também ligadas à reciclagem, é impressão minha, ou essa fragilidade ela acontece nas cooperativas de coletas em geral? Em geral. As pessoas reclamam sobre isso? Em geral. Não é isso? Em geral. Não é... Porque é só as grandes mesmo, né? Mas nós que são as pequenas, eu costumo falar que são 2 patamares de cooperativa, né? Tem aquelas lá no topo, e tem nós que está aqui embaixo. Então, a gente sofre um pouco para ser reconhecido. Quando você tem um reconhecimento, quando o povo começa a te enxergar de outros olhos, daí você consegue. Aí os parceiros batem nessa porta. Mas até uma parceria te aceitar, que não é fácil. Daí se torna... Mas depois que você pega a confiança, daí fica mais fácil. Mas também tem cooperativa que não vai muito atrás, na verdade, né? Assim, cooperativa que... Mas é o próprio, a gente se acostuma. A gente fica ali, não quer sonhar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que mudar isso. A cooperativa tem que ser ousada. Tem que ir para cima e mostrar aí para outra galera que a gente tem potencial, sim, e a gente consegue ser iguais às outras, né? Tem potencial para tudo. Exatamente. E é importante também essa coisa dos espaços, porque pelo menos um inicial que todo mundo precisa ter, porque realmente o espaço de reciclagem ele é grande, né? Ele tem uma necessidade de você colocar o material, fazer o uso das esteiras, né? Que vocês fazem o uso de esteira, porque o material é um material grande, é uma quantidade grande. E você tem noção de, hoje, quanto é que vocês estão conseguindo trabalhar em termos de peso, quanto de reciclagem, quanto do produto? Quantas toneladas vocês estão tendo aí? Estão tendo toneladas, acho que deve ter tido uma redução significativa, mas mais ou menos quanto é que vocês estão tendo de material por mês? Está variando de 22 a 27 toneladas mês. O que muda radicalmente se vocês estivessem na parceria com a prefeitura, que seria mais ou menos em torno de quanto? De 80 a quase 100 toneladas. Muda muito. Entendi. Eu costumo dizer que a gente só está sobrevivendo.
para pagar a documentação e as outras coisas, né? E os cooperados. E a gente só está sobrevivendo, porque é pouco. E às vezes tem perca, né? Tem diesel, tem isso, Entendi. tem aquilo. Fica mais difícil. Está difícil, não está fácil, está difícil. Além do espaço que vocês teriam, né, tranquilos aí com a prefeitura e do material que eles fornecem, né, na coleta seletiva para vocês, que mais a prefeitura oferece nesse chamamento de vantagem ou de benefício para a cooperativa em geral para vocês? No fim do ano, né, tem o dinheiro da Mega Central, que os cooperados têm direito de receber, mas como a gente não está afiliado à cooperativa, os nossos cooperados não têm direito de receber esse valor. Mesmo sendo cooperativa, a gente não tem direito de receber o dinheiro que a Mega Central paga para os cooperados. Ela todo Que é ano esse dá um dinheiro? valor para os cooperados. Então, isso aí atrapalha bastante também. Esse valor, em média, é o quê? Você sabe dizer mais ou menos quanto? Aí depende, né, de cooperativas, eu acho. Não tenho noção, porque eu nunca... É preciso chamar a atenção, antes de mais nada, que esse tipo de trabalho de reciclagem, eu vou voltar nessa tecla, ele não é um favor que se está fazendo, que a prefeitura está fazendo para as cooperativas. Na verdade, essa forma de organização tem que ser realmente reconhecida como uma parceria, porque é um serviço de utilidade pública, assim como um serviço social, político, não tenha dúvida de que tem político no sentido de melhorar as condições socioeconômicas das pessoas que estão trabalhando na coleta, né? Condições, inclusive, de salubridade, oferecendo não só o material, mas também equipamento, que seja de proteção, que vocês precisam, né? Trabalhar com equipamentos para evitar. Portanto, como é que as pessoas, uma outra coisa que é legal, como é que as pessoas que fornecem material para vocês, de reciclado, devem tratar esse material? E como é que vocês sugerem que a entrega seja feita? Porque às vezes a gente sabe que manda tudo sujo, né? E aí às vezes você não tem como utilizar, porque você tem que limpar. Como é que funciona? Ou então isso tem um custo, uma perda. Explica para quem está vendo a gente, porque isso é um canal que é amplo, como funciona essa ideia. Porque às vezes as pessoas pegam ali, eu peguei ali a margarina, joguei ali no livro, separei e achei que estou fazendo um negócio bacana. E às vezes a pessoa acha que realmente está fazendo, mas ela não tem noção, porque essas informações não chegam para a sociedade com muita clareza. Explica um pouco isso, Fernanda. Então, vamos lá. Lavar, né? Lavar as embalagens. Todas as embalagens, depois, quando for para reciclar, lavar elas, tudo bonitinho. Porque senão uma contamina o outro. O leite, lava também, ou a caixinha de leite, a margarina, o molho, caixinha de molho. Porque na hora que joga, mistura tudo, às vezes contamina, a gente perde o material. Evitar não, nunca colocar, por favor, orgânico. Nossa, muitas vezes a gente abre aquele orgânico, aquelas comidas estragadas no meio. Porque a gente põe a mão, né? Estamos de luva, estamos de EPI, mas o nariz, assim, se torna falta até de higiene, né? E se a prefeitura chega, a primeira coisa que ela faz, ela multa a gente. Por mais que às vezes elas vêm e cobram da gente isso, né? Então, eu acho que a população tem que se conscientizar. Realmente, não tem essa conscientização de que a gente tem que lavar os potinhos, a gente tem que higienizar, lavar, né? Põe lá para secar, depois coloca dentro do saquinho, põe lá fora para quando o caminhão da coleta... Por favor, não misture com fraldas. Não misture com fraldas, absorventes. Papel higiênico, absorvente, não. Essa parte separadinha. Orgânico e listinha de banheiro separado. Agora, o restante pode vir tudo limpinho, por mais que não chegue tudo limpo, mas acho que uns 50% vem limpo e 50% ainda vem bem bagunçado. E aí, quando vem bagunçado, vocês não conseguem fazer a utilização para reciclar. E isso, ele fica perdido? Como é que funciona? Nem sempre. Alguns ainda dá para aproveitar, quando às vezes só misturou com shampoo, né? O shampoo vazou, misturou com leitinho ali, vaza. Agora, se tiver comida, resto de alimento, daí não. Daí vai para a perca. Daí vai para o aterro. Daí é perca. Daí a gente... Então, mesmo que vocês tenham uma boa vontade de estar trabalhando com isso, não tem como realmente recuperar. Essa é uma informação que a gente sabe que poucas pessoas divulgam. Eles falam o que você vai ter. A gente pode reciclar a margarina, o pote de margarina, pode reciclar
a vasilha do leite, isso, aquilo, mas ninguém informa que como isso você deve tratar. Se você não passa por um cursinho ou um tipo de palestra específica, etc. e tal, não informam. Eu falo Coloca o vidro como eu já separado. participei. Exatamente. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque uma das coisas que eu vi ali, que eu achei bastante interessante, é que em dado momento vocês também receberam pessoas que eram egressas da fundação, que já passaram em algum momento, né, pelo sistema de Fundação Casa ou até egressos do sistema carcerário. Vocês também já receberam pessoas que passaram por essas instituições. Vocês ainda recebem? Sim, sim, a gente recebe. É bem bacana esse trabalho. Sim, a gente recebe. Não, tipo, não tem discriminação, né? Acho que é mais fácil trabalhar com essa galera que já é sofrida e precisa de uma oportunidade do que as outras. Acho que é bem bacana. Eu adoro essas partes. E a gente tem gente assim lá na equipe e é o que mais trabalha. É maravilhoso. A gente recebe. Não tenho dúvida, porque reconhece o espaço, né? A oportunidade de realmente trabalhar com dignidade, né? Então, e as pessoas querem às vezes mudar de vida e não encontram um espaço. Só Né? Eu acho bem bacana. Precisam de uma oportunidade desse tipo de reconhecimento. Bom, a gente já falou aqui de parcerias. Fernanda, dá aí alguma dica. O que você precisa de ajuda na cooperativa aí? Gente, politicamente falando, né? Não tenho dúvida de quem é que pode sensibilizar essa prefeitura no sentido de resolver o problema das duas cooperativas, né? Porque é o problema da cooperativa que também está precisando do espaço, que já foi despejado, ou seja, a gente vai ter duas perdas, que são perdas significativas de olha quantas toneladas de lixo vocês têm capacidade de trabalhar, né, de reciclar, né, e de repente vamos ficar com duas cooperativas aí sem trabalho, num lugar que já é escasso, né, que a gente já tem essa dificuldade. Verdade. Então, quem tiver aí possibilidade de sensibilizar a prefeitura no sentido de que esses espaços sejam utilizáveis, eu verifiquei aqui numa pesquisa que esse espaço que vocês utilizam há 7 anos, inicialmente estava abandonado, nem a prefeitura estava utilizando e que vocês consertaram essas esteiras, né? Quer dizer, os cooperados anteriores consertaram as esteiras, né? E aí, porque estava literalmente sem uso, e aí vocês conseguiram o espaço, fizeram tudo isso, estão utilizando aí nessa questão, estão em condições hoje de participar do chamamento. O chamamento não acontece nesse momento e vocês ficam aí realmente à mercê dessa possibilidade de perder esse espaço. Com certeza. Isso é muito um espaço que vocês já criaram a identidade, que tem a casinha lá, a sala de leitura, né? É bem bacana. A biblioteca. Isso. Vocês recebem também doação de livros aí, se alguém quiser fazer doação de mais livros. Pode mandar. Gente, olha aí, doação de livros para lá, dá o endereço. Estrada da Fábrica de vocês. 450. Tá? Não, a gente recebe, a gente até pega da esteira, às vezes, né? Vem na reciclagem, a gente vai separando, coloca, as meninas pensam, olha, a Fernanda tá aqui. A gente já coloca lá na biblioteca. Eu acho que o nosso grito hoje da Casa do Catador é o chamamento, né? A gente quer o espaço, mas porém o que segura a gente no espaço hoje seria o chamamento. Se a prefeitura desse o chamamento, eu acho que se eu já tivesse com o chamamento, a história já teria sido diferente, né? E eu acho que é isso. A gente precisa chamar o chamamento não para a Casa do Catador, para todas essas cooperativas que tem atrás da Casa do Catador, sem o chamamento, sem um espaço, sabe? Eu acho que eles têm que rever essa parte de... Tem muitos espaços. Onde a gente está, tem espaço para montar mais cooperativas. Dá para montar mais umas 3, 4. Tem bastante espaço lá. Só reformar, né? Vai precisar de uma verba para reformar, mas acho que isso não seria muito. Às vezes consegue uma doação, né? Às vezes, de repente, até consegue doação para poder desenvolver o trabalho. É um projeto lindo, né? Só eles chegarem... Exato, assim como o supermercado está fazendo a doação para vocês, de repente, num projeto, tem outros projetos que esses órgãos, essas empresas fazem e que podem auxiliar no pontapé inicial para desenvolver essa parceria, né? Com certeza. Isso é fundamental.
Eu não sei, aqui a gente está com uma galerinha bem legal participando aqui, tá? Ela é sazonal, ela entra, ela sai, mas é bacana a gente ter essa participação. A nossa conversa está indo super bacana. E é isso, eu acho que a gente realmente precisa demais dessa parceria, desse trabalho, entender que isso é um trabalho, é um serviço de utilidade pública, gente. A gente tem que ter realmente apoio, tem que ter suporte, e é por aí, entendeu? Cooperativa, você está firme e forte aí com essa ideia de manter a cooperativa, mesmo com todos os percalços, com todas as dificuldades, está valendo a pena? Tá. Tá valendo a pena. Por mais noite, de mais noite sem dormir, tipo, para amanhecer no dia 12 a gente tava lá, né, na adrenalina. Será que a gente vai sair? Será que não vai? Marca a reunião, desmarca a reunião. Mas não me arrependo, não. Vou até o final. Acho que me estimulou mais, sabe? Deu mais força. Você, me parece que você, na verdade, sentiu... Aqui nós temos um comentário aqui falando de verba, de deputado federal... Verba de emenda parlamentar, pois é, verba de emenda parlamentar, a Patrícia Boeri está falando aqui, é uma verba muito importante que vocês podem buscar, de repente, um caminho através de verba parlamentar, que é emenda parlamentar que eles dão esse caminho. A início, o Suplicy, ele não prazo aí até outubro, né? Sim, a início o seu Suplicy falou que se realmente tivesse que a gente sair do espaço, que a gente procurasse um espaço, até a gente foi na sub de Itaquera, que ele entraria com a verba parlamentar. Então, a gente tem esse apoio. Então, esse apoio. Mas daí a gente também não conseguiu. A gente fez um trâmite sobre isso, mas daí deu uma parada. Ninguém mais respondeu, daí ficou aquilo. Mas a gente mas esse trâmite não é um trâmite rápido, ele é um trâmite que demora um pouco. Mas eles estão num prazo aí bacana. Isso. Ok, é uma possibilidade. Mas também certa, né? Porque tem valores aí, também dependem de algumas questões. Mas é bom saber que existe essa possibilidade. Sim. Mas, de qualquer maneira, gente, olha, é muito difícil trabalhar nessa incerteza, né? Porque todo ano você tem que fazer as renovações, obviamente você tem que estar em tudo certinho, Sim. Mas é bastante complicado, né? Eu desejo super boa sorte para vocês, entendeu? Dê tudo certo, mantenha contato com a gente para a gente poder divulgar. As pessoas que estão aí, assinem lá na página, que é Casa do Catador. Qual é a página lá? Como é que é o nome? Que tá? Instagram é @Casa do Catador. @Casa do Catador. Então, entra lá, e lá tem também o caminho para fazer a assinatura do abaixo-assinado, para poder manter a cooperativa dentro desse espaço, desse galpão, que já é um galpão que já está ali há muito tempo funcionando, que criou essa identificação, essa identidade, que vocês já estão ali trabalhando bonitinho. Então, participem. Fernanda, super obrigada. A gente já está aqui há uns 45 minutos na nossa conversa, entendeu? A conversa flui, né? Bacana. E aí é legal, eu estou super feliz de você ter aceitado, porque quando eu vi o que vocês postaram das dificuldades ali no Instagram, então achei bacana a gente divulgar isso, porque eu tenho um carinho muito grande por cooperativas de coleta, cooperativas de catadores, porque eu reconheço a importância. Eu acho que esse serviço é um serviço que talvez a gente tivesse como cooperativa social. Infelizmente, a gente não tem cooperativa funcionando como deveria aqui. Mas, enfim, isso aí é um outro capítulo, é outro vídeo, outro bate-papo. Muito obrigada, Fernanda, por você ter vindo. Sucesso, tá? E boa sorte, gente. Quem estiver assistindo e puder participar, de alguma maneira, ajudar, oferecendo material, doando livros, né? Por favor. Achei muito bacana. Está aberto para receber. A gente agradece muito pela força, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, tá? Um grande abraço. Muito obrigada pela participação de todos que estiveram aqui com a gente, viu? Valeu. Beijo. Tchau.